Olá, eu estou aqui com a nossa professora Vânia, que é a professora da nossa disciplina de PPA, e hoje nós vamos fazer uma entrevista com ela sobre o nosso trabalho de Direito Ambiental. Boa noite, Vânia. Boa noite. Vou fazer a primeira pergunta. Para você, o diálogo é realmente capaz de transformar comportamentos e atitudes em relação ao meio ambiente? A gente precisa ter em mente que quando a gente fala de educação ambiental, que é o foco de subtema do trabalho de vocês, e quando a gente traz essa ideia de diálogo atrelado à educação ambiental, a gente precisa primeiro não ter a ilusão que a educação ambiental vai resolver todos os problemas do meio ambiente. Em especial porque quando a gente pensa em educação ambiental, a gente ainda tende a focar muito no termo ambiental e esquecemos da importância do termo educação. E educação é um processo pedagógico, então ele precisa ser contínuo, ele precisa ser permanente, ele precisa ser duradouro, ele precisa ter início, meio, fim, ele precisa ser pensado. Aí a importância da pedagogia. Tanto que a própria educação ambiental ela tem pelo menos 3 matrizes pedagógicas. Ela tem a conservacionista, ela tem a pragmática e ela tem a crítica. E quando a gente pensa em diálogo, a gente precisa pensar o seguinte: antes de pensar se esse diálogo é possível de transformar comportamentos, como será esse diálogo? Qual que vai ser a abordagem, qual é o público que eu vou trabalhar, qual que é a emergência que esse público tem, se o nível de escolaridade que esse público tem, será que eu preciso ver com eles ou adotar com eles uma matriz pedagógica mais conservacionista, vinculando na conservação e preservação dos recursos naturais do entorno, se eles vivem numa reserva ambiental ou não, ou será que eu preciso, por exemplo, pensar em algo mais prático, objetivo, num desenvolvimento de reciclagem, de reaproveitamento, porque aquele público precisa de algo mais emergencial, de mudança de ação instantânea, ou será que o público é um público de jovens universitários que eu consigo fazê-los pensar para além daquilo, além da ideia de conservar os recursos naturais, eu também consigo fazê-los pensar o porquê dessa crise ambiental, quais ações são de fato necessárias para a gente mudar essa realidade que a gente está nela. E aí, o que a gente tem em mente? É que nesse aspecto não será adotada a mesma matriz pedagógica para aquele público que visa a construção de uma horta, que visa um processo de reciclagem ou que visa pensar em conservar um determinado espaço ambiental. Aí o diálogo vai ser diferente. Então, antes de pensar na efetividade da mudança comportamental, eu preciso pensar no diálogo vinculado com a pedagogia, com o termo educação, antes do termo meio ambiente. Ótimo, Vânia, ótimo. Então, primeiro a gente tem que observar o público-alvo, né? Sim. Para trabalhar a educação em cima daquele público. Sim. Então, vamos para a próxima pergunta. Você considera que as ações de educação ambiental não formal, como projetos comunitários, ONGs ou campanhas públicas, têm impacto real na mudança de comportamento das pessoas? A resposta para essa pergunta está intimamente vinculada com a resposta da pergunta anterior. Independente de ser no âmbito de educação formal, dentro de uma instituição de ensino, ou fora do âmbito da instituição de ensino, que é a chamada educação não formal, nós precisamos pensar enquanto processo pedagógico. Pensar no como, no quando, no durante e no após. Se não tiver essa linha de pensamento, nem eficaz e nem eficiente será. Então, nós estaremos apenas cumprindo metas. Quando nós temos a sociedade como um todo, até porque é responsabilidade compartilhada do Estado e da sociedade pensar na preservação do meio ambiente, primeiro ponto, a gente precisa compreender o que é meio ambiente. A gente precisa compreender que meio ambiente não é só recurso natural, que meio ambiente é também as questões laborais, as questões de desigualdade social, as questões urbanísticas, porque em cada uma dessas classificações de meio ambiente a gente consegue pensar uma forma dialógica com um público em específico, com base em uma dessas matrizes, conservacionista, pragmática ou crítica. E quando a gente tem não a mão estatal, mas a mão da sociedade fazendo o que lhe compete também, agindo, sim, é possível. É possível que nós, por exemplo, num bairro, num âmbito de bairro, consigamos desenvolver um projeto de educação ambiental extremamente eficiente quando a gente começa a pensar de uma forma mais pragmática. Por exemplo, neste bairro, será que aqui
há um processo de coleta seletiva? Será que aqui nós estamos preocupados, por exemplo, em fazer algo vinculado com a compostagem? Será que aqui nós temos um ambiente verde para as nossas crianças, para os nossos futuros seres que vão habitar esse ecossistema, essa parte, para além do hoje? O que a gente pode fazer decorrente disso? E isso é o nosso papel, não é só esperar que façam pela gente. Então, sim, é possível, sim. A questão é descruzar os braços e começar a Cada um fazer a sua parte, né? E como o Estado pode incentivar de forma mais concreta a aplicação da educação ambiental nas escolas e nas comunidades? E na sua opinião, você acha que falta algo? Vamos lá. Primeiro, quando a gente pensa em educação ambiental dentro do âmbito escolar, nós temos um grande problema. E esse problema, por incrível que pareça, é decorrente da própria lei. Porque a Lei da Educação Ambiental, que é a 9.795 de 99, ela traz para a gente uma proibição. Qual que é essa proibição? Nós não podemos ter uma disciplina intitulada Educação Ambiental. Ela tem que ser um processo permanente, só que ela tem que ser um processo permanente transversal. Então, a temática ambiental, ela tem que estar inserida no processo pedagógico de todas as outras disciplinas. E isso é um fator dificultador. Por série de fatores, né? A começar, porque cada um dos professores das disciplinas já tem que cumprir com seus planos curriculares. Então, tem um fator tempo, um fator MEC, enfim. E nós temos também a falta de profissional de fato gabaritado para trabalhar a temática. E aí, quando a gente extrapola isso para fora do âmbito escolar, como que o Estado, que isso seria uma obrigação estatal, como que o Estado poderia contribuir para isso? Nós temos o exemplo de próprio Muriaé. Estava até conversando com vocês aqui antes, Muriaé agora, no momento, está lançando o Plano Municipal de Educação Ambiental. E a primeira coisa que foi necessário fazer é disponibilizar eu tive acesso via perfil do Instagram, um formulário para que a gente preencha. Por quê? Porque esses formulários acabam funcionando como se fosse um censo. Então, desses formulários, eles conseguem captar, coletar dados para, com base nesses dados, realizarem políticas públicas, direcionar as ações, direcionar as necessidades, direcionar os olhares e captar os interesses sociais também. Então aí a gente precisa acessar o link, preencher os questionários, enviar os questionários, para que a gente depois consiga colher os frutos dessas ações estatais. Há ainda muito o que se fazer, há ainda muito o que se fazer. E volto a dizer, a educação ambiental não vai resolver todos os problemas do mundo, não é a panaceia do planeta Terra, não é. Mas precisa ser dado um passo de cada vez, sempre vendo enquanto educação. Ótimo. E de que forma as novas gerações e a tecnologia podem contribuir para uma educação ambiental mais participativa e dialógica? Quando a gente pensa em processos tecnológicos, a primeira coisa que a gente pensa de forma geral são em ferramentas vinculadas com o uso da tecnologia, o uso da IA, o uso da internet de forma geral, que nos auxiliam em processos variados, desde o acesso à informação, a questão é qual tipo de informação eu estou tendo esse acesso, para que não seja uma desinformação, né? E quais as ferramentas práticas nós temos para nos auxiliar. Inclusive, nós podemos desenvolver aplicativos, já temos algumas instituições de ensino desenvolvendo aplicativos que nos permitem usá-los para a educação ambiental. E nós também temos essas ferramentas associadas a outras áreas, as áreas da agricultura, das ciências agrárias, da engenharia ambiental, dos cursos técnicos de meio ambiente. Por exemplo, eu faço parte de um grupo de pesquisa do IFE do Espírito Santo. E lá eles usam muito a tecnologia, o uso desses aplicativos para coletar dados na zona rural, para desenvolver os projetos, para desenvolver iniciação científica, para publicar e disseminar essa informação, porque a informação disseminada, ela contribui para quem recebe e para quem está disponibilizando. Então, a tecnologia está aqui para nos auxiliar. A nossa última pergunta: qual mensagem você deixaria para os estudantes de Direito e público em geral sobre o papel deles na promoção da educação ambiental? Mensagem, ela tem um efeito muito mais para quem escuta do que para quem fornece essa mensagem. E não é um puxão de orelha, não tem um viés moral,
É simplesmente para a gente refletir. Qual futuro eu espero? Porque o futuro, ele começou ontem. Porque hoje já é um futuro de ontem. E o que eu fiz ontem para impactar o meu dia de hoje? Então é isso que a gente precisa pensar. Não só jogar a responsabilidade para gerações futuras, como se nós já não tivéssemos inseridos nisso. Então, qual o futuro você quer? Muito obrigada, Vânia, por você ter nos dado essa entrevista e contribuído para o nosso trabalho. Foi um prazer.